A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da mediação de conflitos dentro do ambiente escolar, né? Então, imaginemos algumas situações. Duas colegas, né, duas alunas que se provocam e se xingam constantemente, um garoto que usa com frequência o material escolar de um outro colega e nunca devolve, professores que têm perspectivas diferentes e na sala dos professores acabam discutindo, ou até mesmo um aluno em que se sente exposto diante de uma situação, né, com um professor na sala e fica bastante irritado com o professor. Essas situações elas fazem bastante parte, né, do cotidiano da escola. Estão diretamente relacionadas ao que chamamos de conflitos particulares e não por isso são mais simples de serem resolvidos. Diante dessas situações de conflito que acabamos de mencionar, né, é importante que a escola pense em maneiras diferenciadas para lidar com cada uma delas e se faz necessário um olhar muito cuidadoso, bem intencional para essas situações que são individuais e também para as coletivas. Então a escola não pode descuidar desses conflitos de âmbito individual em detrimento de um coletivo. É importante que a escola, né, os profissionais, os adultos que acompanham esses alunos, que eles façam uma acolhida da fala desses alunos, né, nessas situações de conflito e, enfim, de situações de problema, que ela faça uso de uma escuta atenta, de uma linguagem bastante descritiva, que ela demonstre interesse ao que esses alunos têm proposto e compartilhado. E acompanhar, né, todas essas estratégias vão evidenciando o diálogo como um valor, como um princípio essencial dentro da escola, né, para essas relações e para essa convivência. E aí, isso também vai favorecendo com que esses jovens se tornem protagonistas no processo de resolução, né, se impliquem nesse processo de resolução de conflitos. Assim, os adultos da escola, esses adultos que acompanham os alunos, o desenvolvimento dos alunos, eles exercem, né, eles assumem um papel fundamental nesse processo. E eles contribuem para que os jovens compreendam que os conflitos e essas situações, elas são essenciais no processo, no desenvolvimento e também nessas relações de convivência na escola. Metodologias alternativas de resolução de conflitos são todos os meios pelos quais a gente pretende pensar e trazer as soluções que sejam coerentes aos conflitos e fazer com que eles se tornem potentes para o desenvolvimento da autorregulação, para a expressão dos sentimentos, o exercício de descentração, de tomada de perspectiva e também contribui para que os alunos se desenvolvam pensando que dialogar, conversar sobre essas questões faz parte desse processo, né? E é uma maneira digamos, respeitosa e adequada para trabalhar com a solução de tudo isso. Uma das metodologias alternativas é o que chamamos de mediação de conflitos. A mediação é um espaço dialógico onde a escola declara, né, a importância, vamos pensar assim, o respeito como um valor inegociável para a convivência. É um espaço dentro da escola em que os conflitos particulares são acolhidos e a gente pode falar sobre eles de uma maneira natural e bastante respeitosa. O que é importante pensarmos também é que o momento da mediação ela não se esgota em um único encontro, né? A mediação ela pode, deve ocorrer em outros momentos, dependendo da situação, ou se os envolvidos nessa situação de conflito, né, depois da solução proposta, não estejam confortáveis diante disso. Então, essa mediação, eu quero deixar bastante claro para vocês que a mediação ela não vai se esgotar em um momento só, né? Então, é possível que outros momentos aconteçam e mais, que haja um acompanhamento dessas soluções que foram propostas. Um acompanhamento para que todos na escola estejam cientes de que não basta só propor, eu preciso me implicar nessa solução, nessa ação. A mediação, ela pode e deve acontecer nas situações, como eu disse lá no começo para vocês, nas situações de conflito particular, em que há, por exemplo, o professor com um aluno com um funcionário da escola, né, ou até mesmo professor com professor. A gente precisa tirar um pouquinho essa ideia de que a mediação na escola acontece apenas entre os alunos, né? Então, a escola ela é um espaço em que ele é vivido por todas as pessoas, inclusive os adultos que fazem parte dela. Trabalhar com a mediação de conflitos não é simples.
não é só um bate-papo, uma roda, né, em que todo mundo explica ou fala sobre as situações e os sentimentos. Ela tem uma intencionalidade, que é não só solucionar o problema, mas pensar sobre todas essas questões que foram envolvidas, né, nessas situações de conflito. E isso não é natural, é aprendido. Por isso que as pessoas envolvidas, principalmente os mediadores, eles precisam estar seguros e conhecer essa forma, e compreender que a mediação é possível e necessária dentro da escola. O que eu quero deixar bem marcado é que a mediação é um procedimento para lidar com essas situações de conflito e que nos torna, todos nós, né, hábeis para lidar com essas situações cada vez mais. Por fim, o conflito nesse espaço de mediação é considerado oportunidade para o desenvolvimento do indivíduo e da escola e favorece o exercício do diálogo e da justiça.